Olá pessoal, essa aqui é a minha aula para o concurso de professor substituto da UFRJ. O tema dela, né, é a urbanização brasileira, passagem da cidade colonial para a cidade moderna. Essa aula foi pensada, né, para ser uma aula dentro de uma disciplina, né, uma disciplina de urbanização brasileira, né, onde que a gente faz um passeio sobre as principais movimentos, metropolização, desmetropolização, né, das cidades brasileiras, né, construindo esse mosaico que é a urbanização brasileira. Essa é uma terceira aula. Né. Na primeira aula a gente trabalhou, né, com a temática dos fundamentos teóricos da geografia urbana, né, pensando principalmente a relação entre urbanização, né, e cidade, né, diferenciando esses dois termos, pensando com Milton Santos, né, como esses dois termos se colocam na história, qual o papel do geógrafo nessa interpretação, e com Lefebvre o papel da urbanização e da industrialização, como a cidade se modifica através de mudanças sociais, políticas e de produção, né? Como a cidade é uma resposta a essas mudanças, como a cidade apresenta as contradições dessa mudança também, né? E por último, a gente trabalhou na primeira aula, né, o texto do professor Roberto Lobato Correia, né, que trabalha os agentes produtores do espaço urbano, ou seja, que atores são esses que produzem o espaço, que contradições são essas desses atores e quais são os conflitos entre esses atores, né? Na segunda aula, a gente pensou a cidade colonial no Brasil, lendo os textos de Paulo Santos, né, a formação colonial no Brasil, um clássico para pensar a cidade colonial brasileira, que é o Sérgio Buarque de Holanda, né, As Raízes do Brasil, capítulo 5, que é explicitamente sobre urbanização, sobre a cidade colonial, né, a cidade hispânica e a cidade portuguesa, as diferenças, as interpretações que ele faz ali sobre esses dois processos. E por último, né, um texto também um clássico para pensar a cidade brasileira, que é o Haroldo de Azevedo, As Vilas e as Cidades do Brasil Colonial, né? Um ensaio da geografia urbana retrospectiva, isso que ele está aqui ensaiando, né? Esse conceito que ele está pensando aqui exatamente, geografia urbana retrospectiva, né? Geografia histórica, né? Geografia da história da urbanização. E na aula de hoje a gente vai pensar, né, essa passagem, né, a passagem da cidade colonial para a cidade moderna, apoiado principalmente nas obras do Maurício de Abreu, né, os dois textos que estão aqui no programa como leituras obrigatórias, né, da habitação ao habitar, né, a questão da habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução, né, e um texto do Maurício de Abreu e do Luciano Martins, Paradoxos da Modernidade, o Rio de Janeiro no período joanino, né, a primeira metade do século XIX. Né. E como complementar, a gente vai explorar aqui algumas outras literaturas também, a François Choy, Urbanismo em Questão, que é uma introdução, uma grande introdução de um livro que ela faz uma viagem sobre os urbanistas, os principais urbanistas modernos, né, leituras sobre o urbano, e um texto que é um texto clássico para esse momento também, que é o Pereira Passos Hausmann Tropical, do Jaime Lery Benchimol. Faz um balanço aí desse momento, muito importante, né? Então vamos lá. A primeira pergunta não por que tratar o Rio de Janeiro, né? Por que estudar o Rio, a modernização do Rio de Janeiro como paradigma? Né? Por que o Rio de Janeiro se transformou no paradigma? Né? Porque pensar a cidade do Rio de Janeiro, né? Pensar a urbanização carioca, pensar em linhas gerais, né, os aspectos fundamentais da modernização do capitalismo. Né? É uma frase bastante provocativa, não do historiador inglês Anthony King, né? A modernidade não nasceu em Paris, né, mas sim no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, a modernidade não é uma cisão entre o arcaico e o moderno, né? Pensando no nosso caso, entre
o capitalismo industrial e o escravismo de um lado, né? O modelo arcaico escravista e o modelo do capitalismo industrial como a modernidade em si. Né? A modernidade é muito mais do que isso. Né? A modernidade invoca, né, evoca várias contradições que estão materializadas na cidade do Rio de Janeiro. Né? Portanto, quando a gente pensa urbanização carioca, né, quando a gente pensa o processo de urbanização carioca, sua história, né, de alguma maneira a gente está investigando as contradições urbanas da modernidade. Né? E aí, novamente, a frase do Anthony King, né? Não é a cidade da luz que vai nos dizer, vai nos levantar pontos para a gente pensar a modernidade, né? Mas sim a cidade da escravidão, a cidade onde que, ao mesmo tempo, no século XIX, ela foi colônia e foi capital da metrópole. Essa contradição estrutural na cidade do Rio de Janeiro nos dá pistas para pensar a modernidade, nos dá pistas para pensar a dialética da modernidade, nos dá pistas para a gente pensar, né, a relação entre o processo, o capitalismo colonial e o que viria depois. Né? E o Rio de Janeiro é um dos palcos principais no mundo no século XIX desse processo. Né? Porque é palco, né, da contradição do antigo regime, das contradições do capitalismo industrial nascente e, fundamentalmente, das contradições do escravismo. Né? É esse bojo, né, que o professor Maurício de Abreu chamou de paradoxos da modernidade. Né? O Rio de Janeiro, né, ele traduz, né, de alguma forma para a gente o estudo dessa urbanização colonial. É fundamental a gente pensar esses três tópicos. Né? E aqui, né, tomando a frase escravismo, pensando aqui, não estou usando escravidão porque aqui estou me apoiando no trabalho do Luiz Felipe de Alencastro. Né? No livro dele, Trato dos Viventes, né, ele tem uma frase que vai no sentido do que eu estou chamando a atenção. Né? Ele diz mais ou menos assim, né? Opa, perdi a frase aqui. Não, é na página 32. Há um texto-chave para o entendimento da guinada em que escravidão, aparato legal permitido aqui e acolá, a redução do produtor direto da propriedade privada, se transforma em escravismo, sistema produtivo colonial fundado na escravidão, integrado à economia mundo. Né? O que o Luiz Felipe de Alencastre está chamando a atenção aqui é exatamente essa integração fundamental do processo de escravismo ao sistema moderno colonial. Né? E o Rio de Janeiro é um desses palcos fundamentais. Né? Esse mapa é um mapa dos Slave Voyages, né? Que tenta mapear e quantificar, né, o tráfico escravista no Atlântico, né? Principalmente, né, no Atlântico Sul. Né? E a economia urbana do Rio de Janeiro está articulada a uma rede que perpassava todo o Atlântico. Né? Ou seja, o Rio de Janeiro, nesse momento, o Rio de Janeiro no século XIX, desde a chegada da família real, já participava do moderno sistema colonial, né? Do sistema mundo, aqui nas palavras do Wallenstein. Né? Ou seja, a gente não pode pensar, né, a urbanização do Rio de Janeiro, a urbanização, essa passagem, né, que a gente está tratando aqui, sem ter isso em mente. Né? O Rio de Janeiro faz parte desse sistema escravista fundamental para a história do Atlântico Sul. Né? E um dos problemas, né, desse momento, né, é exatamente a habitação. Né? Um dos reconhecidos problemas da cidade colonial, da forma da cidade colonial, é a habitação coletiva. Né? Ou seja,
A cidade colonial era tida como a cidade pestilenta, a cidade das doenças, a cidade das doenças que atrapalhava a produtividade dos trabalhadores, né? E a cidade dos cortiços. Mas os cortiços aqui, vamos definir melhor essa palavra, né? É tida de forma, pensando a história do Brasil de forma mais geral, não só cortiços, mas casas de cômodos, talagens, hospedarias, né? Toda essa narrativa dos cortiços, historicamente, está muito bem representada, né? No famoso romance da Luiz de Azevedo, Cortiço. Né? Todas as contradições que tem ali, todos os conflitos, todos os classes sociais que tem ali. Né? A cidade colonial, né, é uma cidade de mistura. É uma cidade que a pobreza está do lado da riqueza, né, que os cortiços estão muito próximos, né, das estruturas do antigo regime. Né, é uma cidade de mistura social profunda com a escravidão. Né, lembrando que já é uma cidade da escravidão, novamente. Né, assim, esse é um pouco o espírito, os fundamentos sociais da cidade colonial. Uma cidade onde a habitação popular se confunde com trabalho, se confunde, né, com todo modo de vida urbano, né, da cidade colonial. E aí as descrições desse momento são as mais variadas, né, a gente tem várias descrições desse período, né, da fotografia a gente tem algumas, da literatura a gente tem outras, mas as charges e os jornais são outras fontes historiográficas, fontes de geografia urbana, muito importantes para a gente pensar. Esse momento aqui a gente vai passar por algumas delas. Né? Só para a gente ter noção, né, a gente ter um pouco clareza, né, do que significa isso. Né? Aqui são as freguesias do centro expandido. Né? Então, as freguesias do centro do Rio de Janeiro, né, da então cidade do Rio de Janeiro, Santana, Sacramento, Santo Antônio, mas o que nos interessa mais é aqui os números totais do Distrito Federal. Né? Esse é um gráfico apresentado pela professora Fania Friedman no livro dela, Cidade Estrangeira, onde que ela pensa a habitação, principalmente nos arredores da Praça 15, né? E a população de judeus que tinha ali. Né? Mas esse gráfico dá para a gente pensar uma extrapolação para a cidade inteira. Né? E ela faz isso retomando vários autores que pensam a história do Rio de Janeiro. Né? Esse é um certo compilado que ela faz e é muito interessante exatamente por causa disso. Né? A população total, a população moradora de cortiços, estalagens, casas de cômodo, etc., né? vai de 21.929 pessoas para 100 mil pessoas exatamente, né? Ou seja, todas as freguesias aumentam consideravelmente de 1870 a 1890, né, a população em cortiço. Né? Ou seja, a gente tem um aumento significativo aí da população moradora em cortiço. A habitação é um dos problemas centrais, uma das contradições centrais dessa cidade. Né? Dessa cidade de mistura social, dessa cidade onde a escravidão e a moradia popular estão no centro. E aí, essa é uma charge, um desenho muito importante, né, porque ele traduz um pouco, né, as concepções que estavam começando a surgir naquele momento. Né. Ela está na revista Don Quixote, em 1896, é uma comparação, né, que demonstra um pouco, né, demonstra, na verdade, as ideologias dominantes que circulavam no período. Né. É o Rio de Janeiro, né, é a cidade do Rio de Janeiro, a primeira capital da América do Sul, né,
é jogado aos porcos, né? Jogado na lama, né? Jogado, né, na sujeira, né? Enquanto Montevidéu, Buenos Aires, duas belas moças, passam e se comparam, né, a essa moça suja e a morte logo ali atrás, olhando a cidade do Rio de Janeiro, né? Nesse momento, né, da segunda metade do século XIX para o final do século, né, começa aí um processo de construção da imagem do Rio de Janeiro como a cidade da desordem, a cidade da doença, a cidade de febril, a cidade da pestilência, né? Ou seja, a cidade que realmente passou por diversos agravos, aí, epidemia de cólera, epidemia de febre amarela, esqueci outra, epidemia de varíola, né? Desde 1850, a cidade sucessivamente vai passando por essas epidemias, né? Um aumento significativo de casos, né? Já fruto, né, desse moderno sistema colonial, já fruto dessa cidade portuária que Rio de Janeiro vai se desenvolvendo ao longo dos anos, fruto desse circuito produtivo que vai se estabelecendo com a economia colonial no Atlântico Sul, né? Por exemplo, a epidemia de febre amarela é uma epidemia que chega no porto do Rio de Janeiro. Chega no porto, vai para uma estalagem da freguesia de Santana e se espalha. Ou seja, onde eu quero chegar, né? Ou seja, os cortiços do Rio de Janeiro vão sendo nomeados, né? Vão sendo definidos como lugar pestilento, lugar de doenças, né? Vão se construindo aí uma visão, né, que sintetiza um pouco a visão que se tem da cidade colonial, né? Pensar o cortiço, sem sombra de dúvida, o cortiço é a síntese dessa cidade colonial, dessa cidade tortuosa, dessa cidade escura, dessa cidade de linhas sinuosas, dessa cidade colonial de urbanização portuguesa. Pensar o cortiço é, de alguma maneira, pensar essa cidade, pensar as contradições dessa cidade, e essa charge, né, essa gravura, melhor dizendo, ela sintetiza perfeitamente, não é, as ideologias dominantes da época. Precisamos sanear, precisamos dar uma resposta a esse problema, precisamos construir, né, uma cidade que seja condizente com o Rio de Janeiro. Com o Rio de Janeiro, que foi capital do Império, com o Rio de Janeiro, que é a capital da República. Esse é um grande tema da época. Eu diria, esse é o tema fundamental da época. Sanear essa cidade e o conjunto de práticas e de reformas urbanas e de todo um aparato técnico, político e financeiro que foi sendo construído nessa passagem do século XIX para o século XX. Portanto, essa é um pouco a conjuntura, né, um pouco os discursos, um pouco as imagens que se tinha dessa cidade do século XIX, na construção dessa cidade moderna, né? E aqui moderna, entre aspas, né, porque na historiografia brasileira, no pensamento social brasileiro, né, de novo bebendo do texto do professor Maurício de Abreu e da Luciana Martins, né, a historiografia brasileira entendeu, né, a modernidade capitalista, até certo momento, né, como uma passagem do arcaico para o moderno. E o Pereira Passos significando uma ruptura nesse processo. Né. A gente vai ver que não é bem assim. Né. Essas temporalidades, essas marcas da nossa formação social continuam nos assombrando. Né. A cidade colonial nos assombra até hoje. Né. O problema da habitação popular ainda é um problema vivo na nossa cidade, por exemplo. Portanto, observar aqui a modernidade, moderna entre aspas, como um discurso do poder do Estado.
né? Ou seja, passamos dessa cidade pestilenta, colonial, formadora de doenças, cidade febril. E não é bem assim. Né? E como um dos discursos de solução, né, como uma das práticas de solução para esse processo, para esse problema, é o discurso da cidade higienista. Né? O Maurício de Abreu sintetiza também esse discurso sobre habitação popular. Né? Ele diz assim, abre aspas, né? Em primeiro lugar, as constantes denúncias que apontavam como epicentro mais comum das epidemias de cólera, de peste, de varíola e de febre amarela, que a partir de 1850 assolavam periodicamente a cidade. Em segundo, o fato de que ser ele o foco potencial de agitações populares, residências que eram de um número elevado de trabalhadores imigrantes, de sua maioria, que viviam no liminar da subsistência. Esse segundo motivo, ao contrário do primeiro, só podia ser percebido nas entrelinhas do discurso oficial. Ou seja, o discurso higienista ele se mistura também, né, com a formação do discurso urbano. O nascimento do discurso urbano, o nascimento da questão urbana, passa pelo higienismo. E aí a charge, né, do Oswaldo Cruz, então presidente da Comissão de Higiene do Império, né, a higiene vai limpar o morro da favela do lado da Estrada do Ferro Central. Para isso, intimou os moradores a se mudarem em 10 dias, ou seja, né, a delegacia de higiene funcionando como delegacia de polícia. Né, a pobreza sendo criminalizada a partir do discurso médico. Né. E nesse contexto, né, a gente tem uma série de reformas, né, o que se convencionou chamar de reforma Passos, né, a grande reforma brasileira, a grande reforma urbana desse período do século XIX, na verdade são um conjunto de reformas que começa no Barata Ribeiro, na prefeitura do Barata Ribeiro, em 1891 a 1893, né, primeiro prefeito do Rio, médico, né, abolicionista, que promoveu o primeiro passo do discurso higienista. E aqui, né, a charge que ficou muito famosa, né, a gravura que ficou muito famosa, do Barata Ribeiro, né, da barata, né, contra a cabeça de porco, contra, né, o famoso cortiço que ficava nos arredores da Lapa, né, no século XIX. Né. Em 1903 e 1906, né, as reformas produzidas pelo Pereira Passos e pelo governo federal, a reforma de melhoramento do porto promovida pelo governo federal, pedia, né, a reforma da cidade, né, os melhoramentos, a Comissão de Melhoramentos Portuários pensou um projeto para aquela cidade, uma série de questões relacionadas a escoamento e carregamento de produtos da economia do café do Vale do Paraíba na região portuária do Rio. Só que esse porto moderno, esse porto do capitalismo industrial comercial moderno que se avançava no século XIX, né, não estava condizente com essa cidade colonial. Uma das contradições desse período econômicas aí, né, é esse porto que se moderniza e essa cidade que se permanece, a cidade pestilenta, a cidade do cortiço, né, etc. E só em 1922, né, que esse projeto de embelezamento da cidade, esse projeto de política higienista é completado pelo Paulo de Frontin. Um dos pontos fundamentais dessa passagem, então, né, é a transformação urbana da cidade do Rio de Janeiro a partir desse discurso higienista que está assentado, né, no discurso médico, no discurso sobre as doenças, mas num ponto mais sofisticado. Né, é um discurso sobre a pobreza, né, é um discurso sobre o urbano e sobre os pobres urbanos, a população trabalhadora da cidade. Né. E, portanto, é nesse momento, né, do discurso higienista, dessa passagem, né, que a gente tem a gênese da questão urbana no Brasil. A questão urbana como problema social e uma série de práticas e políticas para solucionar esse problema. Né.
Nesse momento é a era dos engenheiros, o momento dos médicos, o momento desses filhos da elite política brasileira fazerem a política urbana, né? Construírem a cidade a esse novo modelo moderno que se colocava nesse momento, né? Portanto, algumas questões aí, né, são fundamentais para a gente pensar. Primeiro, né, essa invenção do tema urbano, né? E aqui eu trago o texto do professor Robert Peckman, chamado exatamente A Invenção do Urbano, né? Ele diz assim, né, abre aspas, a irrupção do tema urbano na cidade só pode ser compreendida se vista numa perspectiva que desconsidera com qualquer continuidade no que diz respeito à história da cidade. Ou dito de outra forma, a história da cidade não é a história do urbano. Epistemologicamente, o urbano deve ser visto como ruptura, um momento novo onde os discursos sobre a cidade serão uma tentativa de formar um novo objeto, né? Um novo objeto moderno, industrial, como a gente viu na nossa primeira aula. Portanto, se a história da cidade diz respeito ao sítio dos acontecimentos históricos, aos acontecimentos na cidade, uma história do urbano deverá delimitar o seu campo, construir seu objeto, ali onde a cidade deixa de ser um espaço de aconteceres e se torna um tema em si. Ou, se quiser, uma história urbana deixa de ser uma história na cidade para ser uma história da cidade, dos processos sociais, políticos e econômicos que formam e deformam essa cidade. Estamos falando de novas formas de dominação que se cristalizam pelo controle do tempo e que têm como pressuposto o espaço. A cidade em processo de industrialização é onde se tem um novo campo de poder, essa nova qualidade de dominação a ser exercitada, né? Essa qualidade de dominação que é espacial, que é de transformação urbana, né? Que é de tentar solucionar as crises do capitalismo, tentar solucionar as contradições do capitalismo através da forma urbana. E aí é muito importante pensar que essa invenção do urbano, né, requer técnicas, requer pensamento, requer uma síntese que está nas origens das disciplinas criadas para enfrentar o fenômeno urbano, a medicina social, o higienismo, a sociologia, a estatística, e é a partir da formação desses saberes sobre a cidade, da formação de novos objetos, que passa a se mediatizar a relação com o mundo, pelo conceito, assim, as categorias na qual a realidade social é construída e as práticas pelas quais se procura mudá-la, constituem juntas um campo onde saber e poder se tornam um sistema. Ou seja, né, é nesse momento de passagem do século XIX para o século XX que a questão social, né, a questão social do Brasil se torna a questão urbana. A urbanização brasileira, nesse momento, tem um momento de irrupção, de nascimento fundamental. E as contradições desse processo, né, não se esvaem, né, se jogam para frente. Né? As contradições, elas se limitam, né, elas não, na verdade, não se limitam, elas as contradições desse período não se resolvem, são jogadas para frente. O problema da habitação central, o problema da habitação da cidade colonial se transforma o problema do habitat, se transforma no problema do subúrbio, se transforma no problema da favela, se transforma na relação entre legal e legalidade, né, que vai marcar toda a história do século XX e do século XXI. Isso é um problema urbano hoje, né, que está posto para a cidade brasileira.